Olá, turma! O tema da nossa aula hoje é Biodiversidade e Classificação Biológica. Você sabia que o nosso país, o Brasil, é o mais biodiverso? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil é um país de proporção continental e com a maior diversidade de espécies no mundo. As espécies brasileiras estão espalhadas nos 6 biomas terrestres, sendo eles a Amazônia, Caatinga, Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Além desses biomas, temos ainda 3 grandes ecossistemas marinhos, o que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra. Há muito tempo, o homem vem buscando conhecer mais da natureza à sua volta, aprender a cultivar a terra, criar animais, aproveitar a sua beleza. Queremos sim compreender mais sobre os seres vivos. No século XVII, Carolus Linnaeus estudou mais de 10.000 espécies entre animais e vegetais, e para facilitar o seu estudo, ele procurou organizá-los em grupos, e, portanto, é considerado o pai da taxonomia moderna, o ramo da biologia que nomeia os grupos. Além disso, para tal, ele utilizou um sistema em que considerou semelhanças morfológicas, ou seja, semelhanças entre os seres vivos. Linneu, o pai da taxonomia, escreveu o livro Sistema Natura, onde ele estabeleceu regras de nomenclatura para os grupos. Ao estudar um animal, como a raposa vermelha, Linneu descrevia suas características físicas e dava a ela um nome científico de espécie. Nesse caso, Vulpes vulpes, o nome científico, e raposa vermelha, seu nome vulgar. Ele considerava que essa espécie deveria pertencer a um grupo maior que incluísse outros tipos de raposas além da vermelha. Esse grupo maior seria o gênero. Ademais, as raposas deveriam estar incluídos em um grupo mais abrangente, que incluísse outros animais com similaridades. Seria então a família esse grupo mais abrangente, no caso a família Canidae, que inclui cães domésticos e lobos. Dessa forma, Linneu criou um sistema de categorias taxonômicas, onde havia certa hierarquização, onde reino seria o grupo mais abrangente de seres semelhantes. A taxonomia atual se baseia nesses princípios. Se você observar na Wikipédia, aqui há a classificação científica. Você vai verificar que Linneu aparece como o autor que primeiro descreveu e nomeou este animal. O nome científico da espécie deve seguir as regras de nomenclatura científica. Nesse exemplo, temos o Homo sapiens. O nome da espécie é constituído por 2 nomes, é binomial, sendo que o primeiro nome representa o gênero, o segundo o epíteto específico. Pode-se citar em textos o nome do autor e a data de publicação. No entanto, para Linneu, havia somente o reino animal e o reino vegetal, fora disso seria o reino mineral. O sistema de classificação mais aceito atualmente para fins pedagógicos é da autoria de Whittaker, criando sua versão em 1979, dividindo os seres vivos em 5 reinos: o reino Monera, incluindo as bactérias, o reino protista, fungo, vegetal e animal. Os principais grupos taxonômicos determinados por Linneu são espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Entretanto, em 1990, 3 cientistas propuseram um novo sistema de classificação baseado em comparações de sequências de nucleotídeos de RNA ribossômico. Assim, eles construíram uma árvore filogenética. Dessas análises comparativas, eles concluíram que os seres vivos deveriam ser divididos em 3 domínios. Domínio, o grupo taxonômico mais abrangente, e o reino animal pertencente ao domínio Eucária. Diante do exposto, a categoria taxonômica mais abrangente é domínio.
considere duas coisas principais na classificação biológica atual. A primeira coisa a considerar é que na classificação atual não são consideradas somente as semelhanças anatômicas, ou seja, as características físicas observáveis, mas a classificação biológica científica mais aceita é aquela que considera as relações de parentesco entre os seres vivos, ou seja, a sistemática filogenética considera a origem dos grupos de acordo com a evolução das espécies no decorrer do tempo. Filo significa grupo e gênus origem. O sistema de classificação hoje considera o evolucionismo, onde inclui análises fisiológicas, embriológicas, bioquímicas, genéticas, ecológicas, entre outros. A segunda coisa a se considerar é que os três domínios dividem os seres vivos de acordo com as células que os constituem. O primeiro domínio, bactéria, inclui as bactérias verdadeiras. O segundo domínio, arcae, inclui as arqueobactérias. Estas teriam originado o grupo Eucária. Bactéria e arqueobactérias incluem seres unicelulares, que são procariontes, ou seja, eles apresentam material genético mergulhado diretamente no citoplasma. Não há presença de carioteca, como no caso dos eucariontes. Aqui nós temos uma representação gráfica da filogenia, ou seja, da origem dos domínios, onde o ponto de interseção na base ele nos mostra que todos os seres vivos surgiram de um ancestral comum. E, conforme a ramificação do gráfico, percebemos que os primeiros seres vivos eram procariontes. Agora vamos abordar um pouco mais sobre o assunto dos procariontes. Como já foi dito anteriormente, os procariontes são unicelulares. Eles não apresentam núcleo organizado e muito menos organelas celulares membranosas. A única organela presente no seu citoplasma são os ribossomos, responsáveis pela produção das proteínas. Eles podem ter nutrição autotrófica ou heterotrófica. Seus representantes são as bactérias e as arqueobactérias. Vimos que as bactérias e as arqueobactérias pertencem a domínios diferentes, apesar de serem procariontes. Isto porque apresentam diferentes em relação à parede celular e também ao material genético. No domínio bactéria, estudamos o reino Monera, aonde estão incluídos as bactérias e as cianobactérias. Observe a estrutura celular bacteriana. É uma célula procariótica, que pode apresentar fímbrias, filamentos curtos, finos e rígidos, responsáveis por adesão, movimento ou reprodução. Podem possuir flagelo, uma cápsula, e a parede celular é de peptidoglicanos. A membrana plasmática pode possuir uma invaginação denominada mesossomo. O citoplasma, com as organelas ribossomos, responsáveis pela síntese de proteínas. O nucleóide é onde o material genético bacteriano se apresenta de maneira circular. Além disso, ele geralmente está associado ao mesossomo e essas células também podem apresentar DNA adicional na forma de plasmídios. Morfologicamente, o que significa em relação ao seu formato, as bactérias podem ter formato esférico, elas podem se associar, formar grupos denominados colônias, podem apresentar formato de bacilo, de vibrião, espirilo, espiroqueta, o que você pode observar nesse desenho esquemático.
Inclusive, as associações coloniais podem receber denominações. Uma bactéria esférica recebe o nome de coco, duas formam um diplococo. Quando enfileiradas, como um cacho de uva, estafilococos, alinhadas, estreptococos, formando uma espécie de cubo, sarcina ou ainda uma tétrade. A parede celular bacteriana vem sendo estudada e existe uma diversidade quanto à sua organização. Ela pode apresentar uma parede celular em que o peptidoglicano aparece sobre a membrana plasmática de forma espessa, ou essa parede celular peptidoglicana pode estar entre membrana plasmática, como se fosse um sanduíche. Essas duas formas de organização podem classificar as bactérias de acordo com a coloração Gram, como Gram positiva, coradas em roxo, ou Gram negativa, coradas em vermelho. Quando as bactérias se encontram em ambientes adversos, elas podem passar por um processo de desidratação. O nucleóide e seu citoplasma perdem grande quantidade considerável de água, e assim a bactéria se torna um esporo, podendo resistir a essas condições. Ao se encontrar em condições adequadas, ela pode retornar às suas atividades metabólicas e à atividade. Geralmente, as bactérias se reproduzem de forma exponencial. A reprodução mais comum das bactérias permite que ela duplique seu DNA e se divida rapidamente. Geralmente, esse processo em condições favoráveis ocorre em 20 minutos. Nesse processo, denominado divisão binária, uma bactéria duplica seu DNA e posteriormente divide seu citoplasma, originando duas bactérias. É a divisão binária. Ela origina descendentes idênticos, ou seja, clones. Em um outro processo de reprodução, pode envolver a transformação, ou seja, quando uma célula bacteriana sofre o processo de morte celular, ela pode deixar no ambiente fragmentos de DNA. Esses fragmentos podem ser incorporados por uma outra célula bacteriana, onde esse fragmento de DNA vai fazer parte do seu material genético e será transferido para as células filhas. É a transformação, onde moléculas de DNA disponíveis no meio são incorporadas pelo DNA bacteriano. As bactérias podem se reproduzir pelo processo de transdução. Na transdução, ocorre transferência de genes de uma bactéria para outra envolvendo um vírus. Quando um vírus insere seu DNA em uma bactéria, esse DNA pode fazer parte do DNA bacteriano. Assim, a bactéria vai reproduzir ou replicar este DNA viral e bacteriano unidos. Quando o vírus é libertado da célula bacteriana, ele pode inserir em uma outra bactéria o DNA viral unido a uma porção de DNA bacteriano. Já o processo de reprodução bacteriano, denominado conjugação, é considerado uma reprodução sexuada. Envolve duas bactérias, uma considerada célula macho e a outra célula fêmea, em que a célula macho possui um plasmídio e esse é transferido para a célula fêmea. Dessa forma, as duas bactérias estabelecem uma conexão entre si, uma ponte de transferência, havendo modificação genética em bactérias. As cianobactérias são peculiares porque elas são capazes de realizar fotossíntese. Apesar de não possuírem as organelas cloroplastos, elas possuem no seu interior lamelas com pigmentos fotossintetizantes que permitem a realização desse processo, a utilização da energia luminosa para produzir o seu alimento. Aqui temos uma lista das principais doenças bacterianas. Ao estudar essas doenças, foque sempre em aprender o agente causador, como essa doença é transmitida e as medidas de prevenção.